Quero trazer agora uma nova declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fala sobre os políticos, que gerou uma repercussão gigantesca, sobretudo nas redes sociais. Vou trazer para você, para o Suano e para a nossa audiência, num evento com estudantes no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, o petista sugeriu que os jovens devem participar da política, mesmo diante da percepção de que há corrupção na atividade pública. E Berenice Suano, ele fez uma afirmação que tem sido avaliada na internet, talvez, quem sabe, como uma admissão de culpa ou, quem sabe, um ato falho. Vamos ver. Mas tem hora que vocês estão raivosos com a política. Porque eu vejo na televisão, todo político é ladrão, todo político rouba, todo mundo faz essas coisas. Esse país não tem jeito. Quando vocês verem na televisão e vocês chegarem à conclusão que todo político é ladrão, ainda assim, não desanime. Entre vocês na política, porque o político honesto que vocês querem está dentro de vocês, não está dentro de mim. E aí, Berenice Leite, o que você achou dessa fala? Daniel, ele está ali preparando os mais jovens, que talvez não eram adultos ainda à época que ele foi condenado em 3 instâncias. E o Lula não consegue descolar dele a imagem de ladrão. Essa é a verdade. Ele pode colocar, inclusive, a Polícia Federal para tentar ali oprimir pessoas que colocam um cartaz até na sua sacada, como nós vimos recentemente lá em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Mas essa imagem está diretamente ligada ao presidente Lula. E olha que nessa situação lá em Presidente Prudente, o rapaz só escreveu ladrão no cartaz, né? A própria Polícia Federal é que subentendeu que estavam falando do presidente que estaria lá no dia. Felizmente, ele acabou ali cancelando e não passando o vexame de ter de ficar ali próximo dessas pessoas que o consideram assim. Agora, Daniel, ele está num lugar, como eu disse, numa universidade, onde jovens estão ali, muitos votando pela primeira vez. E agora ele já prepara essas pessoas que vão votar para que não acreditem na história, né? Até porque a própria Lava Jato foi totalmente anulada. Então, o PT, a esquerda, quer reescrever a história. E eles vêm fazendo isso ao longo dos anos, inclusive quando tentam emplacar essa história de que o Brasil, né, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro implantou um golpe, tentou dar um golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023. Então, essa é a grande verdade. E finalizo aqui dizendo o seguinte: o presidente Lula, vira e mexe, ele comete esse tipo de gafes, né? A exemplo do que ele falou ali naquele discurso onde os traficantes, segundo ele, seriam vítimas dos usuários. E tantas outras falas. Recentemente ele disse que o Brasil vai ser o número 1 no crime organizado. Então, assim, são pequenos lapsos que ele acaba cometendo, que a gente chama de sincericídio. Daniel. Agora, Berenice, nem é a primeira vez que ele tem uma fala, que ele faz uma declaração parecida com essa. A gente recuperou aqui algumas outras ocasiões em que o Lula fez declarações sobre honestidade. Primeira que a gente vai destacar: no auge das investigações da Operação Lava Jato, em janeiro de 2016, o petista disse o seguinte: Que eles querem chegar no Lula, Eu tenho endereço fixo, tenho residência fixa, todo mundo sabe onde eu moro, todo mundo conhece minha cara, sabe? E se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pois é, aí vocês devem se lembrar, né, Suano e Berenice, que uns 9 meses depois, em setembro do mesmo ano, Lula realizou um pronunciamento na sede do PT em São Paulo. O discurso, em 15 de setembro, ocorreu exatamente um dia depois de ele ter sido denunciado pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato, no episódio que ficou conhecido lá pela apresentação do PowerPoint do ex-procurador Deltan Dallagnol. Lula declarou, abre aspas, a profissão mais honesta é a do político. E ainda, já durante o 3º mandato presidencial, no dia 28 de abril de 2023, meses depois de iniciar ali o 3º mandato, Lula discursou no Palácio do Planalto durante a cerimônia de assinatura do reajuste salarial dos servidores públicos federais. E o petista voltou a dizer que se tem uma profissão honesta, é a do político. Marcelo Suano.
A lógica dele deve ser a seguinte: ele é honesto porque ele não mente que mente. Ou seja, ele acaba assumindo que é mentiroso, por isso é uma honestidade. Mas é interessante que quando a gente pega esse sincericídio, como a Berenice falou do Lula, ele tem o hábito de tentar seduzir a massa, mostrando o lado nefasto da coisa em que se está, sobre a qual se está falando, que é o caso da política. Ora, o Max Weber dizia que caminhar na política é como transitar no inferno, mas isso não significa que você é Satanás, muito menos que você deve se perfumar com cheiro de enxofre. Transitar no inferno é tentar transitar no ambiente para torná-lo melhor e não para preservar essa maldade que a gente encontra ali. Veja, eu não exijo que o político seja absolutamente, diria como... transparente? Não, então eu retiro. Ele tem que ser absolutamente transparente. Um político é por aí que ele caminha para tentar tornar as coisas melhores. Aí, duas coisas que a Berenice trouxe que eu fiquei muito triste. A primeira delas é quando ela falou assim, está dentro da universidade. O que a gente já espera, ela está absolutamente certa. É impressionante quando a gente já espera que dentro da universidade você tenha tudo menos reflexão, ciência e condução moral. E você já não espera mais isso. Por qual razão? Porque estão todos contaminados. Aí ele vai lá e diz o seguinte, não existe político honesto, isso está dentro de vocês, não está dentro de mim. Concordo, não está dentro do senhor. Não é porque o senhor é obrigado a tentar transitar e negociar com todos os espectros. É porque para o senhor não interessa a verdade. Para o senhor não interessa nem a realidade, porque a realidade ela pode ser mudada numa caneta. Não sei se vocês lembram que teve uma época em que ele deu numa canetada só, se transformou em classe média quem ganhava R$ 1.300. No segundo governo dele. Ora, classe média ganhando R$ 1.300, a partir daí já é classe média. Pobre é abaixo disso. Ou seja, ele transforma numa canetada. Essa é a realidade que ele quer construir, por isso ele não está preocupado nem com a realidade, nem com a verdade. E só para concluir, foi interessante quando falou da faixa, que ninguém pode estar chamando de ladrão. Eu passando em frente a um prédio, eu achei muito engraçado que tinha uma foto de uma determinada personalidade que tem problemas de peças de reposição a menos no seu corpo, e botou a foto desse cara mostrando o amor que tinha. Aí o vizinho superior à direita botou uma seta dizendo assim, ladrão. Ou seja, é uma forma de dialogar. Eu assino a Revista Oeste porque entendo as informações que eles trazem para nós. Transparência, coerência e o saber. Conforme os fatos realmente estão acontecendo no Brasil e no mundo. Isso ajuda a todos nós a despertar conhecimento. E que nos dá a direção de escolhas e não ser manipulado. Fazendo isso, nós estamos cooperando com um grupo de comunicadores e jornalistas que estão fazendo o melhor para a nação brasileira. E eu sugiro que vocês também que são brasileiros e querem o melhor, para que essas informações cheguem a mais pessoas, assinem também a Revista Oeste. Forte abraço. Assine Oeste você também.